Hello, titia chegou, minha gente! Hoje eu vou trazer comentários de 2 áudios do Vital das últimas semanas, né? Vocês que têm acompanhado o canal do Vital têm trazido aí áudios muito interessantes e muito profundos, né? Sobre sempre apontando para essa questão da expansão da consciência. E eu separei 2 aqui sobre os quais eu quero falar, que é o do dia 24 de março de 2025, e na verdade ele respondeu a pergunta, né, ao questionamento de uma seguidora, falando sobre Cristo e os seres galácticos, conflito ou união, e o outro é desse áudio do dia 26 de março de 2025, a alma cansada, entendo o desânimo e a transição planetária. Então, assim, falando um pouquinho lá do áudio sobre Jesus, porque a pergunta dela foi, na verdade, um questionamento com relação à questão religiosa, né, incluindo também aquele aspecto de que Jesus vai voltar, se o fato dela acreditar em galácticos pode levá-la a negar Jesus, enfim, são questões que acabam sendo comuns a muitas pessoas, especialmente, no meu entendimento, aquelas que até então ou não tinham conhecimento ou não contavam com a possibilidade de seres de outros planetas existirem. Eu acredito que esse será um ponto crucial quando a gente fala das questões da espiritualidade, da expansão de consciência. Quem não contar, para começar, quem não expandir a sua mente para o entendimento de que nós de fato não estamos sozinhos no universo, isso vai gerar um conflito muito grande. Jesus não era daqui. Talvez nenhum de nós seja. Para começar, há muitas moradas na casa de meu pai. Que moradas são essas? São dimensões, não são apenas estrelas, planetas, são dimensões. A gente não sabe nada. E estar aberto para receber conhecimento é o melhor que a gente pode fazer. Mas, enfim, uma coisa que é importante, que eu acho muito importante que o Vital falou no vídeo, muita gente, a gente ouve, né, em certos meios religiosos, os escolhidos, os estão salvos. Eu tô salvo, você que se lasque nessa sua religiãozinha aí, porque eu aqui tô salvo. Meia dúzia tá salvo e o resto todo mundo que se exploda, né? Eu não consigo entender esse conceito e nem quero, ok? Então, assim, importante o que foi abordado, não é religião que garante a ascensão de ninguém. É o que você é. É a cristicidade, é o amor, é o respeito, é a compaixão, é a expansão de consciência no sentido de você entender o que você é. Você é um Deus como Ele. E quem disse isso foi Ele mesmo. Infelizmente, todos nós conhecemos pessoas, e talvez alguma vez na vida a gente já possa até ter agido assim. Teoria religiosa e prática que é bom nada. Conheço pessoas que sabem os versículos e capítulos de livros e de Bíblia na ponta da língua, uma Wikipédia religiosa ambulante. Mas no dia a dia, a história não é bem assim. É arrogante, é prepotente, é grosseiro, gosta de humilhar os outros, faz inferno da vida dos outros. E aí, é um escolhido? Tá salvo? Só porque tá com a Bíblia debaixo do sovaco, pra cima e pra baixo? Pregando ameaças, inclusive, jogando profecias que vão acontecer, porque o mundo vai se destruir, vai vir aquela avalanche, e não sei mais o que, o cometa Halley vai cair na Terra e vai destruir aquela parte, e só vão os arrebatamentos. É isso mesmo? É isso aí mesmo? Em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus. Muita mentira foi contada sobre a figura de Jesus. Nós não conhecemos a história dele. Aliás, vou abrir aqui um parênteses. Nós conhecemos. Nós não lembramos, porque nós estávamos lá com ele. E isso, para mim, explica hoje o fato de que eu nunca engoli certas coisas que eram faladas sobre ele. Ficava aquela coisinha, será? Isso não faz sentido. Por que não faz? Porque eu estava lá. Você também estava.
Então muita mentira foi contada. A gente sabe que a figura de Cristo, de Jesus, de Sananda, não importa o nome, eu penso como Vital, para mim nome pouco importa, a cor pouco importa, se ele era loiro, alto, negro, azul, amarelo, roxo, não importa, importa a mensagem, importa a energia crística. Essa energia, lamentavelmente, foi utilizada como massa de manobra e manipulação. Muita gente teme o Cristo, teme Jesus. Eu temo a Deus. Eu era pequena, eu me lembro, eu era uma pirralha e eu não entendia o que era temer a Deus. Temer, medo. Medo por quê? Por que eu tenho que ter medo de Deus? Cristo, essa energia, cujas palavras são insuficientes para traduzir, pelo menos na minha expressão, é o maior modelo de amor, de compaixão, de inteligência, de luz a ser seguido. Muita gente acredita que Jesus vai voltar. E não é só nos meios religiosos, não. Tem muita gente que de fato acredita. Mas o que volta, e para mim já está de volta na característica de muitas pessoas, é a energia dele. É esse amor, é essa energia crística, é essa compaixão, é esse amor, é esse perdão, é essa harmonia, é essa vontade de realizar, de fazer o bem. E fazer o bem, não é só a vontade, é o fazer o bem. É a gentileza, é a colaboração, é a alegria, é o altruísmo, é a solidariedade. Isso que ele veio mostrar, isso que ele veio ensinar. Ele, Sananda, se propôs a realizar um trabalho muito grandioso de trazer informações ao mundo que naquela situação, veja, Jesus, Sananda, ele foi muito corajoso. Não sei se esse é um termo adequado, mas eu vou tentar falar assim para traduzir o que eu estou... Muito corajoso. Trazer o que ele trouxe na época que ele trouxe, porque as pessoas... Hoje muita gente não entende. Tem muita gente hoje que vive como vivia-se naquela época, com a cabeça desse tamanho, menor com um grão de mostarda. Imagina naquele tempo. Mas ele veio, ele trouxe e ele soube trazer, a ponto de 2000 e tantos anos depois, a sua mensagem estar mais viva do que nunca. Ele veio dizer que um novo tempo viria. E que quando esse tempo chegasse, não seria o final dos tempos, mas o começo de um novo tempo. Mas para isso, esse velho tempo, esse velho mundo, precisa realmente desmoronar. E não é uma destruição para causar medo, pavor, não. A gente está assistindo aí todos os dias as coisas acontecendo. É uma descobertinha aqui, é outra descobertinha ali, é uma situação caótica que surge, são situações absurdas que são mostradas, e nesses absurdos a gente vê muita gente que consideramos pessoas de bem concordando com coisas absurdas, aí você olha e fala, meu Deus do céu, complicado. Mas precisa ser assim, eu insisto nisso. Eu não sei se aí eu estou é uma forma de eu me sentir até mais confortável, embora eu não sinta que seja isso, eu entendo realmente que precisa ser assim. As coisas caminham para um extremo, vamos dizer, porque precisa ser assim. Realmente, tem muita gente que já começa a fazer esse movimento de abertura, de expansão, de entender que a história contada é uma mentira, livros e livros, enciclopédias e sei lá mais o que, escritos ao longo dos tempos, tudo lorota, tudo lorota. Hoje, eu, Márcia Rodrigues, que me desculpem, eu não acredito em absolutamente nada que está escrito nos livros. Nada. Muito tem se falado do sentir. E a gente precisa respeitar esse sentir. Ah, você não lê livros? Leio. Mas filtro. Eu estou falando da história. O que eu não acredito na história que foi contada do nosso passado. A história das civilizações, a história do Brasil, a história de fulano, cicrano, beltrano. Hoje o meu questionamento inclusive é, será que aqueles que foram pintados de vilões, de fato foram vilões?
Se a gente vê hoje, eu estou misturando os assuntos, mas não tem problema. Se a gente vê hoje a mídia fazer o que faz diante do nosso nariz e a gente tem acesso em tempo real às informações, eles querem transformar em monstro quem eles quiserem e querem tornar mocinhos verdadeiros monstros, o que eles não fizeram lá atrás? É muito fácil apagar da memória das pessoas fatos reais. Narrativas se constroem. Judas, será que Judas traiu Jesus? Hoje eu questiono tudo. Tudo. Então, assim, para não fugir tanto de Jesus, né, eu vou fazendo aquela maçaroca. Cristo é uma energia. Cristo, Jesus, veio nos falar dessa energia crística e veio nos trazer o exemplo de como agir através dela. Veio nos dizer que nós somos também seres crísticos como ele é. Num tempo onde a gente praticamente não tinha condições de entender a mensagem dele. A gente levou muito tempo, muitos milênios, né? Centenas de anos, no mínimo 2 milênios, para começar a entender aquela mensagem profunda que ele nos trouxe. Pelo menos nessa consciência que a gente é hoje. Não é religião que salva. Não é Jesus que salva, não é Deus que salva. Não existe Salvador. Existe um trabalho permanente de evolução. Não estou aqui para salvar ninguém, nem a mim. Eu não estou aqui para me salvar. E ninguém está aqui para me salvar. Eu estou aqui para evoluir, para fazer esta versão fractal, para transformar essa versão na melhor versão possível. A mesma coisa vocês. E ele nos mostrou que isso é possível. Jesus, Maria, toda aquela equipe que veio com ele foi preparada para tudo aquilo, justamente para permitir que nós acessássemos essas informações e ao longo de tantos e tantos e tantos anos, centenas de anos, isso hoje fosse utilizado de forma até a nos fortalecer para tudo que a gente está vivendo e para tudo que virá. Grandes mudanças precisam acontecer. Que venham. Se a gente mantiver acesa essa chama crística, no sentido de sempre trabalhar pelo bem, entendendo que de fato somos todos irmãos, inclusive daquelas criaturas que a gente abomina, porque tudo é proveniente da fonte. Não dá, não tem como fugir disso. Se hoje elas atrasam o seu processo evolutivo, não significa que um dia elas não retornarão à casa do Pai. Isso não quer dizer que eu concorde com os absurdos. Mas quem sou eu para julgar? Quem garante que um dia eu não tenha sido pior do que essas pessoas? Não sei. O que eu sei é que se eu fui, eu melhorei. E hoje eu estou aqui. Porque a minha conexão com ele é maior. Portanto, não existe conflito quando o assunto, na minha opinião, Jesus e galácticos. Porque Jesus, eu, você, galácticos, seres, sabe lá Deus de onde, os reinos, somos todos provenientes da mesma fonte. O reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, o reino hominal, o reino angelical, tudo é proveniente da mesma fonte. Deus, deusa, não importa também. A gente muitas vezes precisa de referências, né? Para facilitar o entendimento, mas a gente não precisa. Mas não importa o que é essa grande energia, essa fonte, essa suprema inteligência. Então, assim, até mesmo acreditar em Deus ou não, acreditar em Jesus ou não, não determina a ascensão. Porque eu conheço ateus que são muito mais crísticos do que muitos religiosos acadêmicos que eu conheço. Porque vivem o Cristo, porque vivem o amor, vivem a partilha, vivem a solidariedade. E eu digo mais, eu ouso dizer, muitos que dizem não acreditar em Deus, na verdade não é que não acreditam em Deus. Não acreditam no Deus das religiões, que por sinal é bipolar. Para quem sabe da história de Enki e Enlil, entende o porquê desses dois deuses na Bíblia. Mas para quem não entende, Deus é um bipolar. Ora manda matar,
Ora não. Ora manda sacrificar o filho de não sei quem, não, bota um carneirinho lá, tá tudo resolvido. Não, destrói aquele negócio lá. Não, Deus é amor. Oi? Aí é para enlouquecer qualquer um. É nesse Deus que aqueles que dizem não acreditar em Deus, aí é a esse Deus que ele se refere. Mas quando você pega um Deus como aquele traduzido por Spinoza, as coisas começam a mudar. Deus é energia. É exatamente isso. Deus está aqui agora, Deus está na natureza, nas pessoas, em tudo. Não vou aqui, discorrer sobre isso. Não importa se você acredita em Deus. Não importa se você acredita em Jesus ou não, Maria, José. Tive religiões aí, que inclusive depredam imagens de santos. Você tem todo o direito de não acreditar, mas respeita a crença do outro. Agora, não importa se você acredita ou não. O que importa é o que você é. É o quanto a cristicidade, a energia do Cristo habita em você. Mais do que isso, mais do que habitar, o quanto essa energia se movimenta através de você, através das suas ações. Isso que eu tinha para falar desse vídeo. Agora, dia 26 de março, o Vital fez o áudio lá, Alma Cansada, Entenda o Desânimo e a Transição Planetária. Gente, eu sempre falo para vocês, ouçam os áudios do Vital, porque aqui eu não tenho mais condições de fazer, todos os áudios que eu fazia antes. Agora, esse áudio do Vital, o interessante é que no dia que ele lançou esse áudio, no mesmo dia, o Bruno Gessinger fez um áudio no grupo dele, falando praticamente a mesma coisa. Falei, gente, e eu tinha conversado um dia antes com uma pessoa sobre essa questão do desânimo, do cansaço. Incrível como as respostas estão chegando rapidamente. Então, assim, a sincronicidade é uma coisa impressionante quando a gente realmente busca e está aberto para receber respostas. Então, o Vital falou muito, para quem não assistiu, vale a pena assistir. Ele falando do cansaço, a nossa alma está cansada, não é só o nosso corpo. Veja que o exemplo da escola é sempre o mais didático. Então é como se a gente tivesse chego no final do ano letivo e agora a gente está esperando aquela turma do fundão, bagunceira, cumprir com a sua trajetória para que a gente possa dar o próximo passo. Não que a gente dependa deles, mas por alguma situação a gente precisa esperar. Os nossos pacovás estão explodindo. A alma sabe o que vem. A alma sabe. Mas conscientemente muitos de nós não sabemos. Isso cansa. Essa coisa, quando ele falou do desânimo, do cansaço, dá vontade de chutar o balde, de não fazer mais nada, dá vontade de não limpar a casa. Comida. Eu faço comida porque eu sou obrigada a fazer, para não morrer de fome, de inanição. Se eu pudesse, eu não faria. Eu não faria mais nada, gente, estou sendo honesta. Mas como esse áudio trouxe um alento no sentido, putz, não sou apenas eu. É muita gente. É lógico, eu converso com muita gente que tem me passado exatamente essas situações, Essa questão da falta de paciência. Muita gente que conversa comigo fala dessa coisa de, nossa, eu já não estou mais com tanta paciência para as coisas. E aí você entra num conflito, Imagina, eu estou me espiritualizando, eu sou uma pessoa espiritualizada, eu tenho que ser paciente, eu tenho que ser tolerante. Calma, eu acho que a gente precisa aprender a respeitar os nossos limites e a entender que a gente também está nesse processo. Não tem ninguém garantido em absolutamente nada, mas enquanto a gente se trabalha e faz a nossa parte, tá tudo beleza. Mas é preciso entender, nós estávamos entre 2 eclipses. Aliás, eu vi o eclipse da Lua. Foi a primeira vez na vida que eu consegui ver um eclipse lunar. E interessante que naquele dia aconteceram coisas assim bastante interessantes do ponto de vista energético e físico comigo. A gente estava, como eu vinha dizendo, entre 2 eclipses, ressonância Schumann, completamente ensandecida, com blackouts e picos, ejeções de massa, explosões solares, muita coisa acontecendo do ponto de vista energético, muita movimentação no plano astral, muita movimentação no plano físico. Então tudo isso pesa.
A gente realmente está vamos dizer assim, pensa numa maratona. A gente está na fase final da maratona, a gente está esgotado. E é normal que esteja. Ele fala, né, da questão de muitas vezes a gente ver as pessoas assistindo TV. Às vezes eu vejo, né, pessoas assistindo TV e eu falo, gente, sério que esse povo ainda perde tempo com isso? Ainda acredita nisso aí que está sendo falado? Tudo bem que a gente já está nessa há um tempo, mas realmente parece que agora tem outro peso. Como disse o Vital, e aqui eu reitero as palavras dele, a besta do Apocalipse, né? Como é que as pessoas acreditam na besta do Apocalipse? A grande prostituta do Apocalipse, como dizia Marcelo Rossi já há algum tempo, né? Então, assim, Marcelo Rossi do canal Geopolítica, tá, gente? Para quem não conhece, é o Marcelo Rossi do canal Geopolítica. Ele fez um áudio, um vídeo, acho que é uns 4 anos atrás, onde ele trazia essa interpretação, né, da mídia como a prostituta do Apocalipse, e a gente sabe disso. A impaciência também com familiares, né, os parasitas, como tem gente folgada, gente do céu, eu ouço cada história que eu falo, pai, se fosse comigo. De gente folgada, que não tem atitude, não se movimenta, vive muitas vezes às custas, ainda vive às custas de pai e mãe. Vocês devem ter visto um vídeo aí de um empresário falando que abriu um processo seletivo na empresa dele e que ele ficou surpreso com a quantidade de candidatos na faixa dos 20, sei lá, 25, 26 anos, acompanhados de papai e mamãe na entrevista. Oi? Pior não é isso. Feito o processo seletivo, uma jovem foi selecionada, chegou para trabalhar 7 horas da manhã. Às 8 ela pediu demissão, porque ela não conseguia ficar sem o celular. É claro. Papai e mamãe tá ali para bancar. Gente, que geraçãozinha. Não deveria ser geração Z, não. Deveria ser geração M. Ou B. Não vou dizer aqui o nome. Pelo amor de Deus. Quanta... Eu não sei nem qual é o termo. Se é imbecilidade, se é incompetência. Embora, aqui não dá para não dizer. E eu vou falar mesmo. Quantos pais incompetentes que acham que munir o filho de tudo que ele quer é forma de criar um filho. Ah, mas você não tem filho, você não sabe do que está falando. Eu não preciso ter filho para saber disso. É olhar e ver a fraqueza de geração que foi criada. Porque eu vou dar pro meu filho tudo que eu nunca tive. Dê atenção, dê limites, dê amor, dê presença, no mínimo que você puder, mas dê. Não é dando presentes caríssimos, isso e aquilo, quero. Você vai criar ou um delinquente ou um incompetente. Mas vamos lá, continuando. Cansada de mentiras, estamos cansados de ver esse teatro todo que a gente está assistindo aí, desse golpe que ia ser dado num táxi. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Os Pacová já deu o que tinha que dar. Mas tudo bem, de novo, eu vou e volto. Tem que ser assim. Mas que tá demais, tá. Então essas informações mentirosas e as pessoas acreditam. Eu falo, meu Deus, mas ninguém para perguntar. Quando eu digo ninguém, eu tô falando ninguém além do nosso grupo, né? Das pessoas que já estão antenadas. Ninguém para questionar. Tudo é falado e todo mundo acata, principalmente quando a notícia é ruim ou mentirosa, mas quando você traz muitas vezes uma situação verídica, você tem que ter fonte, quem falou, quem disse, quando foi. Haja saco. A coisa do trabalho, né? O cansaço de estar muitas vezes numa área profissional, cansado já de competição, de gente passando a perna, de fofoca, de fuxico, de ambientes tóxicos de trabalho. De não se trabalhar com aquilo que se ama. Isso também tem cansado muitas pessoas. A questão do corpo, né? A parte da alimentação tem pesado muito também, alimentos que a gente hoje já não consegue mais ingerir, ou a necessidade de alimentos que antes a gente não ingeria, mas o corpo está se sutilizando. As coisas estão acontecendo de uma forma, na minha interpretação, que a gente está sendo levado aqui a desapegar, a soltar, a deixar ir muitas coisas.
E ao mesmo tempo a gente vai se sentindo sobrecarregado de ver tantas coisas acontecendo. Isso é um exercício para a gente fazer, realmente no sentido de não entrar no drama, de não se deixar arrastar pelo que está acontecendo, até mesmo no nosso entorno. Porque existem pessoas no nosso entorno que elas simplesmente não sabem viver em paz e fazem de um tudo para que aquele que está vivendo em paz entre no seu inferno. A gente precisa estar atento a isso também. Esse é um domínio que a gente precisa ter sobre a gente. Desapego, né, de festas, de grandes eventos. É verdade. Aquela coisa de querer estar mais consigo, aquela coisa de querer estar mais num grupo reduzido. Isso tudo tem acontecido com muita gente. E eu vou dizer uma coisa, eu vou falar por mim, tá? Essa coisa de não querer estar em multidões não é nem tanto questão energética, a energia é minha. Se a energia é minha, eu levo ela para onde eu for. Mas sabe quando você eu não me sinto bem em ambientes com muita gente. Não gosto. Eu gosto de estar no meu canto. Claro que existe um evento ou outro muito bacana, mas aquela coisa como a gente durante muito tempo teve, ou não, né? Teve gente que não, de constantemente estar participando de eventos, isso ou aquilo, hoje não faz o menor sentido. Hoje não faz o menor sentido. A gente está num momento onde a gente tem a sensação assim, já deu, né? Eu cumpri minha parte. A gente sempre tem o que melhorar, mas assim, vamos pensar assim, nós fomos chamados para fazer a limpeza dentro de uma casa, cada um pegou uma determinada função, só que só vai embora quando todo mundo terminar, mas por isso que já foi dividido, para que se terminasse num tempo. Eu já fiz a minha parte, mas tem um fulano lá que ficou pendurado no celular, aquele cangaço, ao invés de fazer o que tinha para fazer, tá lá, agora tá atrasando todo mundo. É essa a sensação que dá. Eu tenho que esperar o bonito sair do celular por conta própria, fazer a parte que lhe cabe para dispensar todo mundo. Fora outras coisas, tá? Porque aí cada um tem as suas próprias questões individuais que só fazem pesar sobre isso. Então, esse cansaço que a gente sente hoje, sem dúvida nenhuma, não é só o aspecto físico. Hoje, para mim, é muito mais o aspecto energético, mental, emocional. Por isso que é tão importante a gente cuidar do espiritual, para nos dar essa sustentação, cuidar do mental, evitando estar em conexão com certas coisas, cuidar do emocional, evitando estar em conexão com certas coisas, inclusive certas pessoas. Se eu não tiver o autocuidado de olhar para essas necessidades, ninguém vai fazer isso por mim, ninguém tem essa obrigação, nem eu tenho pelos outros, mas a gente precisa. Há formas, né, de se trabalhar esse cansaço. Meditação, respiração, estar em contato com a natureza, o sol, que é uma fonte de energia espetacular, fazer algo que você goste de fazer. Se existe algo que repõe as nossas energias, é a gente olhar para aquilo que a gente ama fazer. Olha, hoje eu estou com vontade de pegar o meu triciclo e sair andando por aí. Eu vou pegar meu triciclo, meus R$2 e vou sair andando por aí. Ah, que felicidade, que alegria. Faça. Hoje eu me dou o direito de fazer coisa nenhuma e mais nada. Faça coisa nenhuma e mais nada. Tudo beleza. Hoje eu estou a fim de, sei lá, tomar um café com uma amiga. Vá tomar um café com sua amiga. Eu falo isso para todo mundo que está atento. Quando a gente olha para nossas necessidades, a coisa tende a mudar radicalmente. Isso é uma forma também da gente se reabastecer a fim de lidar com esse cansaço. Nos corpos sutis, no corpo físico. Agora, como nós estamos lidando com tantas energias, elas precisam ser equalizadas. Energias que chegam e que precisam ser equalizadas. Por isso que se viesse tudo de uma vez, a gente não daria conta. Mas vamos em frente, crianças. Ficam aí os comentários, então, desses 2 áudios do Vital, que eu deixo aqui na descrição para vocês. Que a gente continue se reabastecendo, se reenergizando, parando quando é necessário, mas entendendo que isso é um processo dentro de algo muito maior, que é um plano divino,
que envolve o nosso planeta, outros planetas, galáxias e mundos, porque é um plano de evolução e que nos cabe exatamente viver a vida sendo. Eu sempre falava muito isso, seja você mesmo e faça o seu melhor, porque é isso que realmente nos abastece. E ser você mesmo é viver a cristicidade, é viver o Cristo, porque a nossa essência é divina, é crística, mas muitas vezes o mundo nos levou por caminhos onde a gente quase apagou essa chama crística, mas ela jamais se apagaria, porque ela provém da fonte. Hoje a gente consegue fazer o caminho de volta para dentro, para abastecer essa chama e fortalecê-la dentro de nós, para que a gente possa atravessar esses processos dentro da transição planetária da forma mais suave possível. Porque nada pode parar o que está por vir de fato. Agora, o que é individual cabe a cada um de nós realizar. Certo, crianças? Então ficam aí os comentários. Vital, um grande abraço para você. Gratidão sempre, sempre, sempre pelo trabalho magnífico que você faz, pelos seus áudios, pelas respostas que você traz aos questionamentos, enfim, pela leitura também de textos antigos. Que Deus te abençoe. Um grande abraço para você e para vocês, crianças. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Um beijo e até mais.